Olá, eu sou o professor Ricardo Normando e nós vamos conversar nesse vídeo sobre medida de dispersão, tá? E dentro do conjunto de medidas de dispersão que existem, aí existe um grupo significativo de medida de dispersão. Nós vamos conversar sobre variância e desvio padrão, tá? Então, a questão aqui é a seguinte: por que eu vou falar de variância e desvio padrão, né? Dentro de um conjunto grande de medidas de dispersão que nós temos. Então, a grande questão aqui está relacionada ao fato de que o desvio padrão é a mais comum, tá? Muito embora se utilizem as outras, o range, o desvio médio, o desvio quartílico, enfim. Existe a questão de que o desvio padrão é mais usado, é um dos fatores de ponderação da distribuição normal, né? Que se usa para analisar uma distribuição normal. E aí é a que a gente vai abordar nesse vídeo, certo? Então, o que é uma medida de dispersão, né, para iniciar a conversa? Quando nós falamos de média, quando nós falamos de medidas centrais, nós falamos que existia um problema, né? Se você não viu o vídeo sobre medidas de tendências centrais, veja, o link está na descrição, tá? E quando nós conversamos sobre medida central, nós vimos que medida central ela tem um problema aí, que é a questão de, vamos voltar à mesma frase que foi mencionada lá. Se sentamos nós dois à mesa e eu como um frango, vem um frango inteiro, eu como o frango inteiro e você não come nada, na média, cada um comeu a metade, né? E aí o que acaba acontecendo? Quando a gente trata de dados estatísticos, isso às vezes dá uma informação que não é a informação desejada, e aí a gente começa a precisar de uma medida que torne esse conjunto mais real, que torne esse conjunto esse dado mais próximo da realidade. Então, eu tenho aí a questão do desvio padrão, né? E aí, assim, a variabilidade, né? A distribuição dos dados vai indicar o seguinte: quanto maior for o desvio padrão de uma amostra, mais heterogêneo é esse conjunto, ok? Então, os dados eles se afastam mais da média, e quanto menor o desvio padrão, mais homogêneos são os dados. Então, muitas vezes, nós analisamos a média, só que a média por si só ela não dá uma informação mais confiável acerca de um determinado conjunto. Então, o desvio padrão ele me mostra o quanto homogêneo ou o quanto heterogêneo são esses dados, certo? E, como eu disse, é um dos principais passos de análise da distribuição normal. Então, a distribuição normal você analisa a partir da média e do desvio padrão, né? Então, quando você calcula o desvio padrão, juntamente com a média, a gente tem uma observação mais confiável para avaliar e diferenciar comportamentos de algumas amostras, tá? Então, é interessante que sejam feitas análises dentro de uma medida de tendência central, ou seja, que eu entenda o que é a média, o que é a mediana, mas que eu entenda o quanto esses dados são homogêneos ou heterogêneos, o quanto eles se afastam ou não da média. Tá? Então é necessário que seja feita essa análise. E aí o desvio padrão vem para fazer uma correção ou minimizar o problema gerado pela medida central. Tá? Então veja, nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos com as tendências centrais. Nós vamos analisar o caso no rol de dados, distribuição de frequência sem classe, distribuição de frequência com classe, né? E aí, o primeiro exemplo, nós procuramos manter, né, exemplos parecidos, já que se você vem acompanhando os vídeos, você veja o mesmo exemplo sendo trabalhado em várias perspectivas diferentes.
Então você tem aí aquela questão das 3 notas. E além de ter a mesma perspectiva, a questão do cálculo da média que já foi feito, tá? Para calcular o desvio padrão, eu preciso necessariamente do cálculo da média. Então, se você ainda não aprendeu a calcular a média, volte ao vídeo sobre medida de tendência central, ok? Então, veja, aqui eu fiz com 3 dados, mas isso se aplica a tantos quantos dados você tenha, certo? E eu tenho 3 avaliações, eu tive 3 notas, aqui estão elas. A média dessas notas é 7,4, mas eu preciso calcular o desvio padrão. E aí, tem outra observação que é necessário ser feita. Nós temos várias maneiras para o cálculo do desvio padrão. Não existe só uma maneira, tá? Eu vou utilizar uma maneira que a meu ver, é uma maneira mais simples de trabalhar, mas na literatura você vai encontrar várias outras maneiras para fazer essa conta, certo? Os valores, obviamente, se não derem exatamente iguais, vão dar muito parecidos. Então, eu estou recorrendo a essa maneira aí, que você está vendo na tela, para o cálculo do desvio padrão. Então, vamos aos termos. XI é cada nota dessa. Esse X barra aqui é a nota média. E N é o número de elementos. Aí tem uma observação aqui que você está vendo que isso é o populacional. Nós temos desvio padrão, tanto populacional como amostral. Tá? Tanto populacional como amostral. E é necessário que seja feita uma pequena diferenciação, né, entre um e outro. Ou você trata da população, no caso de um censo, ou de uma amostra, no caso de uma amostragem. Então, o populacional, o que muda é aqui, o denominador é N, e no amostral você subtrai a unidade, ou seja, fica N menos 1. Nós vamos aplicar isso em outros casos, tá? Mas a única diferença é essa. Então, vamos considerar isso como sendo o populacional, ok? O desvio padrão populacional. E aí, a média nós já temos, 7,4. Então, veja que eu vou precisar fazer alguns desvios. Esse termo interno, XI menos X médio, a gente chama de desvio, tá? Então, eu organizei uma tabelazinha aqui para os desvios, do XI menos o X médio. Então, eu peguei 6,8 menos 7,4, menos 0,6, leva-se em conta o sinal, tá certo? 7,3 menos 7,4, e assim eu fui fazendo com as 3 notas e obtive esse valor aqui. Só que aí você vai observar o que a fórmula quer. Ele quer que você faça essa conta, essa subtração, e eleve ao quadrado. Foi o que nós fizemos, está aqui. Menos 0,6 ao quadrado, menos 0,1 ao quadrado, menos 0,8 ao quadrado. E aí depois que você faz tudo isso, é que você faz a soma. Então tá aqui, somei tudo, 1, 0, 1. Tá? Então perceba, eu fui fazendo o passo a passo, certo? Eu fui fazendo o passo a passo da fórmula. Primeiro eu fiz o XI menos o X médio, depois eu elevei ao quadrado, e só depois eu fiz o somatório. Isso é uma maneira de organizar as coisas, é a maneira que eu vejo que seja mais simples de você trabalhar, tá? Então, você soma isso aqui, deu 1,01. Esse 1,01, ele é esse numerador, ok? Ó, 1,01, tá? E por que 3? Quantidade de dados que eu tenho aqui, nota 1, nota 2, nota 3. Fossem 5 dados, seria 5 e por aí vai. Então, seu desvio padrão deu 0,58. Então, o que eu posso dizer? Quando eu digo que a média desses alunos é 7,4, né? Aqui eu não tenho grandes divergências, mas eu posso ter grandes divergências aqui num conjunto maior. Mas eu estou dizendo que esse 6,8, na realidade, para efeito de apresentação é 7,4, 8,2 é 7,4. Só que essas notas não são iguais. Eu tenho desvios. Então, o que eu estou dizendo? Que a nota é 7,4, mas ela oscila 0,58 para mais ou para menos, em
média, tá? É em média. Então, eu tenho a média, mas eu tenho um valor dizendo que aquele valor não é absoluto, que ele não todo mundo não tirou aquilo. Que em média essa pontuação varia, e aqui nesse caso aqui de 0,58 pontos para cima ou para baixo, tá? Então essa é a observação que nós temos sobre o desvio padrão com um rol, ok? Agora vamos perceber o seguinte, aqui eu tenho uma distribuição de frequências sem intervalos, vamos pegar o mesmo caso dos colaboradores, né, lá da empresa. Mais uma vez, se for o caso, volte ao primeiro vídeo, tá? Volte ao primeiro vídeo sobre medida de tendência central, e você vai ver que esse salário médio ele já foi calculado, e aí você vai ver de novo o problema, tá? Então, o desvio padrão, esse salário médio aqui é R$ 1.847,72. Então, nós vamos ver se esse valor oscila ou não, né? Se esse conjunto é homogêneo ou heterogêneo, ok? Então, a relação para esse tipo de distribuição é essa, tá? Perceba que, assim, aqui dentro é muito parecido com a fórmula anterior. Se você for pegar, olha, xi menos x médio ao quadrado, e aqui você também tem xi menos x médio ao quadrado. O que ele acrescenta aqui? Lá no outro caso, você tinha um valor uma única vez. Aqui ele se repete, por exemplo, R$ 1.500 se repete 3 vezes, 2.700 10 vezes e assim sucessivamente. Então você vai ter que levar em conta essa repetição. Tá? Então a gente leva isso em conta a partir da frequência com que cada valor acontece. E perceba que aqui é amostral. Se é amostral, o denominador aqui é n-1. Isso vem da demonstração da fórmula, de como ela foi organizada, o que foge ao escopo da nossa disciplina, foge ao escopo do vídeo, a intenção, né? É mostrar como essa medida acontece, não como ela foi calculada, ok? Então vamos fazer o seguinte, perceba que eu vou ter que fazer esse xi menos x médio, elevar ao quadrado, depois multiplicar pela frequência. Então vamos à primeira parte. Peguei cada valor, nesse primeiro caso da coordenação 1.500, subtraí da média. Então, subtrair a média no caso. Então, deu esse valor aqui, menos 347,72 centavos. Tá? E assim sucessivamente. Lembra, eu coloquei aqui embaixo a média só para você saber de onde veio esse valor. Então, é a média. Então, fiz isso para os 4 valores. Depois, como a fórmula prevê, eu elevo ao quadrado. Peguei 347,72 e vou elevar ao quadrado. E aí estão os valores desses números aqui ao quadrado. Então, perceba. Fiz a diferença, elevei ao quadrado, aí está o resultado. Depois, eu vou pegar isso que eu calculei aqui e multiplicar pela frequência, ou seja, quantas vezes ele acontece. Então, aqui multiplico por 3, esse outro por 10 e assim sucessivamente. Então, aqui estão os produtos. Esse 3, 10, 5 e 4 são a quantidade de colaboradores em cada setor, ou seja, o nosso FI. Tá certo? Feito isto, resultado, somo todo mundo. Então, a soma dessa coluna aqui, deu esse valor em vermelho aqui embaixo, eu tenho 22 colaboradores, e a gente considerou isso uma amostra. Então, se é amostral, eu tiro a unidade do denominador. Esse numerador inteiro aqui, ele é o valor que nós calculamos na tabela. 3.892.000 e uma fração aí, tá? E 22 menos 1, 22, se você for observar, é a quantidade de colaboradores.
menos 1 eu tenho uma amostra, então o desvio padrão é R$ 813 e alguns centavos aí. Então veja, eu tenho um salário médio aqui, né, de R$ 1.847,72. Só que, como a nossa distribuição não é homogênea, esse valor oscila para cima ou para baixo em algo em torno de R$ 813. Então, o desvio padrão aqui, se você for comparar com os valores, ele deu um valor razoavelmente alto. Então, diz que a nossa amostra ela é bem heterogênea, tá? Quanto mais próximo de zero, mais homogênea é a amostra ou a população, né? Então, tá aí o caso da distribuição de frequência sem intervalo. Agora, vamos para com intervalo. Aí, essa tabela aí, você vai precisar voltar ao caso, se você quiser saber como ela foi construída, você vai voltar para o caso do vídeo, onde você tem aí a construção de uma distribuição de frequências, tá? Então, todos esses vídeos que eu estou referenciando aqui, eu vou colocar o link na descrição, para caso você não tenha assistido, você assistir, ok? Então, eu peguei uma tabela que já foi feita, né? E vou construir uma distribuição de frequências em cima desses dados. Ou melhor, vou calcular o desvio padrão desses dados. A distribuição de frequência já está aí. Então, tudo isso já foi calculado, as classes, o FI, o acumulado e o ponto médio. E tem outras colunas lá, tá? Aqui, como a fórmula apareceu ponto médio, né? Ponto médio, para não confundir com o x barra aqui, aí eu troquei por ponto médio, tá? E mais uma vez eu vou levar em conta a amostra, porque você vai ver lá no vídeo que eu citei sobre construção de uma distribuição de frequência que eu peguei uma amostra de estudantes, tá? Então, o caso é amostral. Se fosse populacional, era só N, mas como é amostral, N-1. Então, veja o seguinte. Desses dados, vamos seguir o mesmo caminho. Perceba que isso é muito parecido com o caso anterior. Só que no caso anterior, onde você tem ponto médio, você tinha o próprio xi, que era o elemento. Mas aqui eu não tenho o elemento, eu tenho um intervalo, então eu pego o ponto médio. O resto do processo é exatamente igual. Eu faço aí eu já fiz o processo completo. Ó. Eu faço a subtração, elevo ao quadrado e multiplico pela frequência. Então foi isso que eu fiz. Eu peguei o ponto médio, por exemplo, aqui 56,5 é o primeiro ponto médio. 74,1 é a média, vezes 13, que é a frequência. E fiz isso para todas as linhas. Tá? Quando eu fiz isso que somei, eu tenho o numerador, certo? 14.599,80. Dividido por 80 menos 1, né? A quantidade de dados, menos 1. Então, o desvio padrão aqui deu 13,6. Então, eu tenho uma média de notas aí, que é 74,1, mas que esse valor oscila, em média, 13,6 pontos para cima ou para baixo, mostrando que há uma dispersão de valores. Ok? Então, perceba o seguinte, o procedimento ele é bem simples e a matemática envolvida nisso é tranquila, certo? E você precisa simplesmente seguir os passos, tá? Seguir os passos para esse procedimento de cálculo aí, ok? E aí chega um caso que é o seguinte, a questão da variância. Por que eu estou citando a variância? Se você tem o desvio padrão, você tem a variância, tá? Se você tem o desvio padrão, você tem a variância. Mas perceba, pela análise do desvio padrão, que a variância é um valor quadrado. Tá bom? É um valor quadrado. Então, por exemplo, eu estou falando de pontos numa avaliação, é ponto quadrado. Se eu estiver falando de dinheiro, como o salário do pessoal lá, é real ao quadrado. Então, a análise da variância, ela foge um pouco da questão da estatística descritiva, tá? E vai
para um outro lado da estatística que não está muito no escopo desse curso. Por que a gente menciona? Porque calcular variância e calcular desvio padrão, né, estão estritamente relacionados, como você está vendo aí. Então, no final das contas, o que a gente fez foi calcular uma variância e tirar a raiz quadrada desse valor, por isso que você vê um quadrado lá, uma raiz quadrada, certo? E aí você tem o seguinte, um depende do outro, mas na maior parte dos casos, nós vamos tratar em termos de estatística descritiva, né, com relação ao desvio padrão, ok? Nós vamos tratar em relação ao desvio padrão, tá? Aí, como diz a figurinha aí, acerto ao quadrado, né, pontos ao quadrado, já sem o quadrado já não é fácil, é aquela visão que muitos alunos têm de que estatística é uma disciplina difícil e tudo, e na realidade você está percebendo aí que o procedimento de cálculo ele é razoavelmente simples. É o que eu costumo dizer, a estatística ela é até trabalhosa, né? Principalmente essa parte inicial, que é a estatística descritiva, né? Que é o que é normalmente objeto de estudo dos cursos de graduação, né? A exceção, claro, do curso de estatística e matemática. Mas, em geral, nós vemos nos cursos de administração, contabilidade, marketing, né? Estatística descritiva. E são processos razoavelmente simples, tá? Então, veja aí, se for o caso, assista o vídeo novamente, não deixe de ver os vídeos anteriores, tá? E até o nosso próximo vídeo. Um forte abraço.